Vamos então dar continuidade ao nosso tema 4 aqui, e nesse vídeo a gente vai falar sobre TDAH e dificuldades atencionais. Vamos falar de como que o TDAH está relacionado com a desregulação dos processos atencionais, executivos e motivacionais. Nas aulas anteriores, a gente analisou a ansiedade, a depressão, como essas configurações específicas desses processos psicológicos e neuropsicológicos ligados à ameaça e ao retraimento, à ruminação. E nesta aula, então, vamos aplicar este mesmo modelo também para o TDAH e as dificuldades atencionais, buscando essa compreensão mais profunda do quadro para além desses rótulos de diagnósticos. O TDAH, gente, ele pode ser compreendido de uma maneira geral como um padrão de funcionamento caracterizado pela desregulação da atenção, da impulsividade e a dificuldade de organização do comportamento. No entanto, uma leitura mais precisa exige analisar esses processos a partir de suas articulações, né? De quais são esses elementos envolvidos nesse quadro do TDAH. Para isso, o nosso primeiro passo é justamente a atenção, porque diferentemente da ansiedade, em que a atenção é rigidamente capturada pela ameaça, no TDAH a gente observa uma instabilidade atencional, com maior dificuldade de sustentar o foco em tarefas que exigem esforço contínuo. Mas, gente, isso não significa uma ausência de atenção também para a gente avançar aqui, mas sim uma variação na capacidade de direcionamento e manutenção do foco. Então, em alguns casos, por exemplo, o indivíduo ele pode apresentar esse hiperfoco em atividades altamente estimulantes, o que indica que o sistema atencional é sensível ao tipo de estímulo. E do ponto de vista neurocientífico, esse funcionamento está relacionado às diferentes redes de controle executivo e sistemas responsáveis pela regulação da atenção. Essas redes são fundamentais para manter os objetivos, inibir as distrações e sustentar o comportamento direcionado. E um outro processo que é extremamente importante, para além da regulação atencional, é o controle inibitório. Por quê, André? Porque indivíduos com TDAH frequentemente apresentam dificuldades em inibir essas respostas automáticas, o que se manifesta como impulsividade, como interrupções, dificuldade de esperar, dificuldade de ter paciência e agir sem considerar as consequências. E esse padrão reflete uma menor eficiência desses sistemas responsáveis pela modulação e transição do impulso e da ação. Em termos funcionais, o comportamento ele tende a ser mais guiado por estímulos imediatos do que por objetivos de longo prazo. O terceiro processo extremamente relevante para a gente entender o TDAH é justamente os processos motivacionais dopaminérgicos, né? E por quê, André? Porque no TDAH, o sistema motivacional dopaminérgico ele tende a ser altamente dependente de estímulos imediatos e intensos e de recompensas rápidas. Então, por exemplo, tarefas com retorno distante, de longo prazo e pouco estimulante são pouco difíceis de sustentar para o TDAH, ele não consegue se manter. Então, por exemplo, geralmente TDAH está em trabalhos muito estimulantes, muito intensos. E aqueles trabalhos que às vezes são mais chatos, assim, mais, vamos dizer, menos estimulantes, o TDAH já não consegue manter a manutenção da tarefa. Mas aqui é interessante dizer no TDAH que não indica que ele tem falta de interesse geral, mas é que a organização específica do sistema de recompensa dele, em que a antecipação do valor de tarefas do longo prazo é prejudicada, então isso tudo fica reduzido, fica atrofiado, vamos dizer. Ele tem uma menor capacidade de organização desse sistema. Então ele não consegue se manter nele, não que ele não tenha um desejo naquilo. E como consequência disso que a gente está trazendo, o comportamento de uma pessoa que tem um TDAH tende a ser orientada por atividades mais imediatas, mais intensas, mais estimulantes. E isso acaba prejudicando também quando às vezes a vida e o trabalho acaba colocando essa pessoa em situações que exigem essas dimensões do longo prazo, da paciência, né? E de lidar com, às vezes, trabalhos que são mais difíceis, mais árduos, né? E que não são tão estimulantes.
E assim como a gente falou também na ansiedade, na depressão, né? A aprendizagem aqui também é impactada por esse padrão. Por quê? Porque dificuldades de manter a atenção e sustentar o comportamento a longo prazo interferem diretamente na consolidação da aprendizagem, especialmente em contextos em que exige essa repetição e consistência. E além disso, é interessante dizer que as experiências repetidas de dificuldade, de crítica, de desempenho baixo do esperado, podem levar a formações de padrões de autopercepção negativa, que sobrepõem ao funcionamento atencional. Então a pessoa ela acaba tendo esses processos também ruminativos de julgamento sobre si mesma e seu próprio comportamento. E do ponto de vista emocional, embora o TDAH não seja primeiramente um transtorno emocional, é comum observar nos TDAHs, né, nas pessoas com esse transtorno, as dificuldades de regulação, de redução da estresse, da ansiedade, né, das emoções negativas. Dessa maneira, a impulsividade ela pode se manifestar no campo emocional, porque a pessoa ela não sabe lidar muito com o que está sentindo, não consegue reduzir muito aquela intensidade e acaba gerando essa falta de controle das redes executivas, promovendo essa impulsividade mais crônica, mais estrutural no comportamento e na personalidade. Então, para a gente finalizar a nossa aula sobre TDAH e neurociência, esses processos eles não operam de forma isolada. Na verdade, está tudo coeso, está tudo articulado desses elementos, a instabilidade atencional, a produção da impulsividade comportamental, as dificuldades motivacionais ligadas ao sistema dopaminérgico, as experiências de aprendizagem que são incapacitadas durante essa manutenção do entendimento. Tudo isso vai se organizando em um padrão que impacta diretamente o funcionamento cotidiano do nosso paciente, do indivíduo, né, do sujeito que está passando por esses quadros. E na prática clínica, a compreensão desse funcionamento permite a gente conseguir se colocar de maneira mais eficaz, evitar interpretações simplistas, como, por exemplo, colocar que é desinteresse, que é falta de esforço, que é falta de disciplina. Em vez disso, a gente pode enxergar todo esse sistema com dificuldades específicas de regulação, de atenção, de engajamento. Então, tudo isso está intimamente ligado ao TDAH. As intervenções, então, nesse contexto, elas precisam considerar esses processos que a gente está falando. Então, a gente precisa entender estratégias que estruturam o ambiente, que reduzem as distrações, que aumentam a previsibilidade e que podem ajudar a compensar essas dificuldades motivacionais e atencionais. E além disso, eu acho legal dizer aqui, gente, que trabalhar, por exemplo, com divisão de tarefas, metas mais imediatas, o reforço frequentemente pode atuar diretamente sobre esse sistema motivacional, tornando esse comportamento desse sujeito, desse indivíduo, mais sustentável ao longo do tempo. Digo isso também porque é muito difícil atender pessoas com TDAH, porque facilmente elas se desengajam, né? Elas se desmotivam da terapia. Então a gente precisa ser muito perspicaz, muito cuidadoso, porque de fato é muito fácil perder esses indivíduos, né, dentro da relação terapêutica. Bom, gente, de modo geral, a grande síntese dessa aula que eu queria trazer para vocês é que o TDAH ele pode ser compreendido sim como uma configuração específica de desregulação desses processos atencionais, executivos e motivacionais. E essa leitura permite sim a intervenções mais ajustadas e menos moralizantes dessas pessoas que funcionam dessa forma. E então, na próxima aula, nós vamos aplicar esse modelo ao trauma e a desregulação emocional mais intensa, né? Explorando como que as experiências intensas, né, por exemplo, pós-traumático, podem reorganizar o funcionamento do sistema nervoso e impactar a atenção, a emoção e a memória. Então aqui é para trazer todos os tipos de pessoas, né, ou de vidas que foram profundamente impactadas, às vezes por uma perda, por uma experiência extremamente negativa. Todos nós, em algum momento ou em outro, já passamos por isso. Mas aqui a gente vai entender como que essas experiências que vão na nossa profundidade, como elas impactam, né?
por exemplo, casos que são mais graves de casos pós-traumático, como que isso também impacta diretamente no comportamento e na personalidade. Então vamos lá, vamos para a próxima aula falar sobre isso.